Saudações a todos os telespectadores! Esta é uma videoaula realizada por alunos da Universidade Federal Rural de Pernambuco pela cadeira de Zootecnia Especial 2, com o devido tema Intolerância à Lactose. Sintam-se à vontade para fazer perguntas na seção de comentários abaixo. Os distúrbios relacionados ao leite animal estão cada vez mais comuns. Isso se deve não só a um contexto genético, mas também histórico e cultural. Pesquisas revelam que há cerca de 9.000 anos atrás, o consumo de leite restringia-se somente ao leite materno. Foi quando aconteceu o que chamamos de Revolução Neolítica. Os humanos passaram de uma vida de caçadores-coletores para hábitos mais sedentários, graças ao desenvolvimento da agricultura e à atividade pastoril, com a domesticação de gado, cabra, porcos, entre outros animais. Esse processo de domesticação possibilitou o acesso de novos recursos alimentares, não só em decorrência de se alimentar diretamente da carne, mas também da possibilidade de ingerir o leite produzido por esses animais. A mudança alimentar foi positiva para os indivíduos que continuavam produzindo a lactase durante a vida adulta. Consequentemente, as variantes genéticas responsáveis pela tolerância à lactose passaram a sofrer uma pressão seletiva favorável e apresentando uma dinâmica de aumentar sua frequência na população. Porém, os demais sentiram a consequência desse novo hábito alimentar. Após deixarmos de nos alimentar do leite materno, o nosso organismo, ainda quando bebê, entende que não precisamos mais de leite. Então, de forma natural, reduz a produção de lactase, que é a enzima responsável pela digestão da lactose. Em outras palavras, com o tempo, vamos nos tornando cada vez mais intolerantes à lactose. As mudanças de costume na agricultura e pastoril passaram a ser herdadas pelas gerações seguintes, o que fez com que algumas pessoas conseguissem consumir o leite e outras não. Já que falamos tanto de lactose e lactase, quem são lactose e lactase? Bem, a lactose é um disacarídeo que está presente em muitos produtos lácteos, compostos por galactose ligada à glicose, por meio de uma ligação beta-1,4-glucosídica. Já a lactase é uma enzima, também conhecida como beta-lactosidase, responsável por hidrolisar, fazer a quebra desse disacarídeo ligado à membrana da borda em escova do intestino delgado. Feita a separação, os monossacarídeos glicose e galactose podem então serem absorvidos pelo intestino. Mas então, qual seria a diferença entre alergia alimentar e a intolerância? Bem, as alergias alimentares são respostas exageradas do nosso próprio sistema imunológico contra algum componente presente nos alimentos, enquanto que a intolerância seria a não absorção deste componente alimentar. A intolerância à lactose, ou também chamada hipolactasia, possui 3 mecanismos distintos, sendo classificada em primária, secundária ou adquirida e congênita. A hipolactasia primária é a mais comumente apresentada pela população, aparecendo principalmente a partir da adolescência. Ocorre como decorrência da diminuição gradual na quantidade disponível de lactase no organismo por razões genéticas, e é determinada individualmente entre grupos étnicos. A hipolactasia secundária ocorre com menor frequência do que a primária e é decorrente de desordens gastrointestinais que causam danos à borda escova intestinal, impedindo a absorção da lactose e aumentando assim o trânsito intestinal no jejum, onde normalmente aconteceria a absorção deste açúcar. É comum a instalação de gastroenterite severa após o dano na mucosa. A hipolactasia congênita é uma síndrome rara genética. Ocorre devido a mutações no gene que codifica a enzima lactase. Nesses casos, a lactase está ausente ou com a molécula incompleta. Tal doença apresenta-se logo após o nascimento e os neonatos devem receber dieta restrita em lactose. A ingestão de lactose por pessoas que se enquadram em algum destes grupos provoca desordens metabólicas que estão ligadas à ineficiência na absorção desta substância. Essas desordens são provocadas pela ação da flora bacteriana presente no cólon, que ao tentar compensar a má absorção da lactose produzem, via fermentação, acetato, butirato e propionato. Porém, tal fermentação da lactose aumenta o trânsito intestinal e a pressão intracolônica, causando assim os sintomas da doença. Existe uma grande variedade de sinais e sintomas entre os pacientes com intolerância à lactose. A intensidade desses sintomas associados à ingestão de leites e derivados pode variar de indivíduo para indivíduo, dependendo assim da quantidade de lactose ingerida e do grau de deficiência da enzima lactase de cada pessoa. Os sintomas mais comuns observados mediante o consumo de laticínios são
Diarreia, borborigmo, que seria o ruído gorgolejante provocado pelo deslocamento de líquido ou de gases em meio aquoso, conhecido também como barulho na barriga, distensão abdominal, flatulência, náuseas, constipação e cólicas abdominais. Em casos de diarreias mais intensas, poderá ser observado o quadro de desnutrição e desidratação. Além disso, também é possível observar empachamento, aumento no número de evacuações diárias e a produção de fezes pastosas e fétidas. É importante também relatar que alguns pacientes com intolerância à lactose apresentam-se assintomáticos com pequena ingestão de leite. No entanto, basta aumentar a concentração de lactose na dieta para que os sintomas comecem a surgir. Para ser realizado o diagnóstico da intolerância, o médico baseia-se no exame físico e na anamnese do paciente, buscando obter informações no histórico gestacional, familiar e alimentar. Além disso, realiza-se alguns exames. No Brasil, os mais comumente utilizados são o teste de tolerância à lactose e o teste do hidrogênio expirado com lactose. O teste respiratório do hidrogênio expirado é um exame que utiliza a medida do hidrogênio na respiração para diagnosticar várias condições que originam sintomas gastrointestinais. Em humanos, somente as bactérias, especificamente as bactérias anaeróbicas no cólon, são capazes de produzir hidrogênio. Essas bactérias produzem hidrogênio quando são expostas a alimentos não absorvidos, especialmente açúcares e carboidratos. O teste de absorção da lactose é realizado através de medidas da glicemia do paciente em diferentes momentos. No primeiro momento, é feita a medida da glicemia basal, após jejum de pelo menos 8 horas. Após esse passo, é feita a administração ao paciente, por via oral, de lactose dissolvida em água, 50 gramas em adultos e 2 gramas por quilo em crianças. Feito isso, será medida a glicemia com intervalos de 30, 60 e 120 minutos após a administração. A interpretação do resultado tem como base a variação dos níveis de glicose após a ingestão de lactose. Em pacientes com a absorção normal de lactose, observa-se o aumento da glicemia em 20 mg por decilitros ou mais, em pelo menos um dos intervalos medidos no teste. Uma vez que a ingestão foi exclusivamente de lactose, é apenas a lactose que pode justificar aumento da glicemia nas coletas subsequentes. Se houver aumento da glicemia, significa que houve absorção de lactose. Mas será que intolerância à lactose tem tratamento? Não se tem um tratamento para intolerância à lactose, mas há formas de adaptação para conviver com ela. Mais recentemente, pesquisas apontaram que o uso de probióticos e prebióticos tem se mostrado eficaz para o tratamento. Os probióticos e prebióticos são micro-organismos vivos administrados em quantidades pré-definidas que conferem benefícios à saúde do hospedeiro, por serem capazes de influenciar a microbiota humana. Esses compostos têm como mecanismo de ação a diminuição da concentração da lactose em produtos fermentados. Essa diminuição é causada pela presença da enzima lactase bacteriana, que está presente em iogurtes que contêm probióticos, por exemplo. Essas enzimas vão realizar a hidrólise da lactose, eliminando o mal-estar do paciente. Para quem está dentro de alguma das classificações de intolerância à lactose, a redução ou a exclusão de produtos lácteos da dieta pode levar a deficiências de vitaminas e minerais como cálcio, principalmente em crianças. O mercado apresenta opções com teor reduzido de lactose ou produtos cujo açúcar já sofreu hidrólise e se encontra na forma de D-glicose e D-galactose, formas não prejudiciais ao intolerante. As folhas verde escuro como brócolis e couve também apresentam uma grande quantidade de cálcio, porém, a sua disponibilidade é muito menor em comparação ao leite. Sendo assim, o indivíduo deve adaptar a quantidade ingerida destes vegetais. A tabela nos mostra que mesmo com maior absorção fracional, sendo o brócolis de 61% e o couve de 49%, o teor de cálcio de produtos lácteos como leite integral e o queijo branco superam o teor de cálcio das folhas escuras. Sendo assim necessária uma porção mais generosa destes vegetais para realizar a substituição. Entre os lactentes e as crianças, os casos de raquitismo podem ser atribuídos a essa diminuição na ingestão de cálcio, devido à eliminação dos produtos lácteos da dieta.
Bebidas vegetais à base de leguminosas, principalmente a soja, que possui adequado teor proteico e geralmente são enriquecidas com cálcio, vitamina D e vitamina B12, podem ser consideradas as substitutas nutricionais dos leites de vaca. Os intolerantes podem fazer o uso de fórmulas específicas para substituir o leite de vaca e o uso de suplementos vitamínicos e minerais, apresentando assim um equilíbrio nutricional na dieta. Conviver com intolerância à lactose não é uma tarefa fácil. Porém, atualmente existem muitas opções de alimentos e aditivos alimentares que podem melhorar a vida do intolerante. Se você possui alguns dos sintomas citados no vídeo, recomendamos procurar um médico. Agradecemos a sua atenção até aqui e até logo, pessoal!